Sejam todos bem-vindos à nossa reunião do Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da colônia Maria de Nazaré, eu, Tiago, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receberem em seus lares. Hoje, a nossa equipe está composta pelos nossos irmãos José, Sérgio e Célia, nos auxiliando na sustentação das boas energias, para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais. Pela nossa irmã Cristiane, com a prece inicial, nossa irmã Isabela, com a leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, e por mim, que estarei conduzindo a reunião, bem como a solicitação à espiritualidade protetora que se faz presente junto a cada um que está participando, onde for que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Neste momento, solicito a todos que estão nos acompanhando, dentro de suas possibilidades, deixem seus afazeres materiais por alguns instantes. Isso é muito importante. Se reúnam com quantos puderem da família, ou que seja apenas conosco, para que possamos, com os pensamentos unidos, desfrutarmos e recebermos com o coração aberto os benefícios deste banquete de luz e harmonia, que são levados para as famílias em seus lares. Pedimos, se já não o fizeram, que providenciem um recipiente com água para fluidificação, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Jesus no lar, buscando interiorização, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe espiritual Maria de Nazaré e a toda espiritualidade protetora, estando em constante oração. Agradecemos ao nosso Deus Pai, nosso Mestre Jesus, nossa Mãezinha Maria e toda a espiritualidade de luz aqui presente, agradecendo a oportunidade de mais um encontro, de mais um ensinamento do nosso Mestre Jesus. Pedimos a proteção, a permissão para começar o nosso encontro de hoje, e que a luz do Mestre Jesus adentre todos os lares, todos os nossos corações, para que possamos ser os discípulos do nosso Mestre. Que assim seja, damos graças a Deus. A mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Guardai-vos. Estes, porém, dizem mal do que ignoram, e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Judas, capítulo 10. Em todos os lugares, encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desaroso e ingrato, relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes, não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam, no que sabem, como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os efeitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho para que nossa análise não esteja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas
de Deus que já possui. Bom, essa mensagem de Emmanuel nos leva a nos pensar no nosso dia a dia. Na minha reflexão, Emmanuel nos chama atenção para nosso comportamento diante das atitudes do nosso próximo, seja no trabalho, dentro da nossa casa, com a nossa família, até mesmo dentro das organizações espíritas. Estamos o tempo todo julgando nossos irmãos, falando sobre causas que não conhecemos, manifestando nossos achismos, como se a nossa verdade fosse absoluta. E não somente as palavras, às vezes apenas um olhar de reprovação, de discriminação com o nosso próximo machuca tanto. É um olhar que dói mais que muitas palavras. E a gente precisa entender que estamos sempre em evolução, estamos em constante evolução. E que eu entendo que é nosso dever, como espírita, como ser humano, acima de tudo, respeitar a amorosidade do nosso próximo, né, do outro. Cada um de nós temos um tempo de florescer. E esse tempo, ele é individual. E temos que ter a consciência de que a evolução, ela é inevitável, ela vai acontecer para cada um de nós, mas cada um com o seu tempo. A gente deve sempre nos colocar no lugar do próximo e pensar o que se faria se estivesse no lugar dele. Eu acho que isso nos leva a repensar os nossos julgamentos. Porque eu penso que quando a gente não se coloca no lugar do próximo, por livre vontade, a vida ela se organiza para que isso acabe acontecendo. Ela vai lá e nos coloca, e com isso a gente tira uma grande lição. A Isabela nos trouxe assim uma coisa muito importante desse estudo de hoje, que é o cuidado que nós temos que ter com comentários levianos a respeito principalmente do que nós não sabemos. Não é? Emmanuel chama atenção para que a gente tenha um conhecimento da nossa ignorância, para que a gente não caia na tentação de, como ela falou, de entrar na seara do achismo, sem ter certeza do que a gente está colocando. E no dia de hoje, o que mais nós observamos são comentários sobre tudo e, na maioria das vezes, de forma desairosa, de forma deselegante, né? E para a gente modificar esse estado de coisas, nós temos que ter como base o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele é bem claro quando ele diz exatamente procurar fazer com os outros o que nós gostaríamos que fizessem conosco. Essa é a forma mais segura, a forma mais correta que nós temos para nós nos portarmos nessa nossa vida. Porque se assim fizermos, a gente evita machucar o outro, a gente evita acusar o outro, a gente evita o julgamento, que hoje, principalmente, talvez seja a grande mácula da nossa humanidade. O julgar. Por que julgar? Por que não ensinar? Por que não compreender? Por que não entender? E é exatamente isso que o Evangelho nos dá. Essa capacidade de compreender, essa capacidade de entender, essa capacidade de amar ao próximo, do jeitinho que o próximo é, com as suas falhas, com as suas virtudes, com seus medos, com seus defeitos, com as suas dúvidas. Porque nós também temos medos, defeitos e dúvidas. E por isso nós temos que nos guardar desse aguilhão que é a leviandade. Exatamente no que você disse, José. Nos embasando no Evangelho de Cristo, ele nos norteia, porque precisamos de uma constante atualização, precisamos de uma constante evolução, até mesmo para o nosso crescimento espiritual. E temos sim
que nos guiar, que nos ter um horizonte. O Evangelho, de fato, hoje é o nosso maior GPS, maior guia, melhor caminho para que nós conseguimos traçar. Imaginamos, todos nós, sem essa devida atualização, ou podemos dizer até mesmo sem o devido crescimento moral, vivenciando de uma forma parada, estacionada, ali se encontra uma pessoa mal informada. Cada um vive naquilo que até onde foi seu conhecimento. E sem o conhecimento do novo, ele se sente mega atualizado. Mas na verdade, ele vivencia a sua verdade. Todos nós precisamos, enfim, buscar sim novos conceitos, novos conhecimentos, novas formas de conseguir fazer a presença. E, José, você disse tudo, nos embasando no Evangelho de Jesus. Conseguimos sim fazermos presença, interação, seja assim, como a Isabela disse, na família, no trabalho, com os filhos, ou até mesmo aqui no Evangelho. É muito bonito esse pedaço. O aprendizado com Jesus é muito importante. Eu acho que quando a gente tem a noção de que nós não sabemos de tudo e que ainda temos muito o que aprender com Jesus, com o nosso próximo, não apenas não julgamos, mas também não dizemos com os outros como eles devem viver. Não colocamos fórmulas mágicas para que as pessoas vivam de acordo com o nosso pseudo-conhecimento da palavra. A gente não fica direcionando os outros, porque nós temos conhecimento e temos o discernimento de saber, nós não dirigimos a nossa vida de forma perfeita. Então por que eu vou ficar rotulando, julgando o meu irmão, o meu próximo? Preciso primeiro aprender. E quando eu tenho essa noção, essa humildade, que eu tenho que aprender, eu tenho que buscar a Jesus, eu tenho que compreender melhor, antes de qualquer outra coisa, eu me aprofundo mais. Eu tenho mais verdade naquilo que eu estou procurando, porque é com o meu coração que eu realmente quero. Então, quando eu sou chamada a opinar, pedindo um conselho, é com muita cautela e com muito carinho que eu vou primeiro analisar o que seria no meu coração, para depois dizer ao outro. Porque a gente precisa realmente, como disseram aqui, ter cuidado para não magoar outras pessoas. Dizer, onde está a sua fé? Por que você está chorando agora? Você não aprendeu que Jesus dá força? Então, às vezes, a gente acha que sabe, mas não sabe se colocar, não sabe dosar o amor e a caridade naquele momento e acaba perdendo momentos preciosos para estar partilhando com os outros. É primeiro saber aprender para depois partilhar. E se tendo realmente fé, eu acho que a gente consegue compreender e aprender sempre com Jesus e com o outro, mesmo que ele esteja sofrendo e mesmo às vezes que ele saiba menos que a gente, porque todo mundo tem algo para ensinar para a gente. Todos falaram o mais importante, né, sobre o ato de julgar, né, esse ensinamento, né, que Emmanuel nos traz é sobre o ato de julgar, né. Nós julgamos os nossos irmãos com assuntos que não conhecemos, né, não sabemos o porquê que a pessoa está agindo de tal maneira, né. Precisamos ter empatia ao próximo, né, somente através da empatia que nós vamos refletir qual a maneira que agiríamos, se agiríamos da mesma forma ou não. A gente precisa ter essa cautela, né, de não julgar o próximo. E há muitas almas levianas, né, que se comprazem em julgar. E Emmanuel diz, né, guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Né? Então ele quer dizer também
além da gente não agir dessa maneira, a gente tomar cuidado, porque quantas vezes em grupos de amigos, né, ou mesmo entre os familiares, as pessoas estão ali julgando. Então, para a gente não fazer parte desse comportamento, a gente evitar esses murmuradores, né? Então a gente precisa tomar cuidado se a gente não está agindo da mesma forma, né? Não se envolver, não entrar na mesma sintonia com esses tipos de conversas e julgamentos, né? E a gente precisa então fazer uma reflexão, como está sendo as nossas análises, né, em relação a outras pessoas, se estão sendo frias ou escuras, se estão sendo indulgentes. A gente precisa fazer essa reflexão. Levemos em nosso coração os ensinamentos tão bem explanados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, refletindo intimamente sobre as colocações por alguns minutos, ouvindo uma canção e nos indagando: será que estamos nos guardando dos comentários inferiores sobre o que não conhecemos? Será que estamos fazendo bom uso dos nossos conhecimentos já auferidos? Vamos elevar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares e fluidificação das águas, e com o auxílio da espiritualidade protetora que se encontra junto a nós todos, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, a harmonia e mais amor junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir essa harmonização em favor de todas as famílias que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração, em busca de conforto, diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo para toda a sociedade. Pedir harmonização por nossa família, onde quer que se encontre, mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual, que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz e a cada novo dia sermos um pouco melhores. Pedir pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente e que precisam de auxílio para se harmonizarem interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais
principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, o medicamento a que cada um necessita para curar as enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, elevando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja. O nosso muito obrigado à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré, que nos ampara e ilumina. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre Jesus, para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem todos com os pensamentos confiantes no amparo e proteção, sob as bênçãos do nosso Pai Maior Deus, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e de toda a espiritualidade protetora, para que possamos viver em paz, com alegria e amor. Assim, até o próximo Evangelho do Lar, da Casa Virtual Luz Espírita.